Você está prestes a ouvir uma das histórias mais emocionantes e impactantes de toda a Bíblia. Esta é a história de Davi e Golias, um confronto épico que aconteceu há milhares de anos, mas que continua a inspirar pessoas ao redor do mundo até hoje. Prepare-se, porque esta narrativa é sobre coragem, fé e a surpreendente vitória de um jovem pastor contra um gigante temido. Se você acha que já conhece essa história, fique até o final, pois eu vou contar todos os detalhes, e você verá que ela é muito mais profunda do que você imagina. Agora, vamos juntos explorar o capítulo 17 de 1 Samuel e descobrir as lições que esta história tem para nós. O cenário de guerra, detalhes e contexto bíblico. O povo de Israel vivia um momento de profunda angústia e tensão. Era uma época marcada por conflitos contínuos, em que a sobrevivência do povo de Deus dependia de suas vitórias contra nações inimigas. Entre todos os adversários que enfrentavam, os filisteus eram os mais temidos, conhecidos por sua força militar e crueldade nas batalhas. No capítulo 17 de 1 Samuel, vemos como esses eventos se desenrolam no Vale de Elá, um local estratégico onde exércitos frequentemente se enfrentavam. Esse vale era cercado por colinas, e ambos os exércitos estavam acampados em lados opostos, observando uns aos outros, prontos para a batalha. O exército de Israel era liderado pelo rei Saul, que havia sido escolhido por Deus para governar o povo. Saul era um homem imponente, de estatura alta, e conhecido por sua coragem em batalhas passadas. Mas, nesse momento, Saul estava dominado pelo medo. O medo era palpável em todo o acampamento israelita. Soldados sussurravam entre si, falando sobre as histórias de terror dos filisteus, e muitos se perguntavam se conseguiriam sair vivos daquela guerra. A aparição do gigante Golias. Do outro lado, entre os filisteus, surgiu uma figura impressionante. Um homem gigantesco, diferente de qualquer guerreiro que o povo de Israel já havia enfrentado. Seu nome era Golias, e ele era descrito nas Escrituras como um guerreiro que media cerca de 6 covados e 1 palmo de altura, o que corresponde a aproximadamente 2,90 metros. Sua altura era o suficiente para intimidar qualquer oponente, mas isso era apenas o começo. Golias estava vestido com uma armadura completa de bronze, que pesava cerca de 5.000 siclos, aproximadamente 60 quilos. No peito, ele usava uma couraça que brilhava ao sol, feita de escamas de bronze, semelhante às escamas de um peixe. Essas escamas eram símbolo de proteção e força, refletindo a luz e tornando Golias ainda mais imponente. Nos braços, braceletes de bronze, e em suas pernas, grevas que cobriam suas canelas, protegendo dos golpes mais baixos. Golias segurava uma lança cuja ponta era feita de ferro, pesando cerca de 600 siclos, aproximadamente 7 quilos. O cabo de sua lança era comparado a um eixo de tecelão, grosso e robusto, demonstrando a força e habilidade do gigante ao manejar uma arma tão pesada. Além disso, à sua frente, um escudeiro carregava um escudo grande o suficiente para cobrir todo o corpo de Golias, tornando-o praticamente invulnerável aos ataques dos inimigos. O desafio de Golias. Golias era o campeão dos filisteus, um título que indicava sua experiência e sucesso em batalhas anteriores. Ele não apenas confiava em sua força física, mas também em seu histórico de vitórias, o que o tornava arrogante e desdenhoso. Todos os dias, por 40 dias consecutivos, ele se apresentava diante do exército de Israel, pela manhã e à tarde, e lançava seu desafio. Por que vocês saem para formar linha de batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês, servos de Saul? Escolham um homem e mandem-no lutar comigo. Se ele puder me vencer, seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos servos. Golias falava com uma voz trovejante que ecoava pelo vale, fazendo os soldados israelitas tremerem de medo. Ele não apenas desafiava o exército, mas também zombava do Deus de Israel, dizendo que o Deus deles era fraco e incapaz de protegê-los. Para os israelitas, esse insulto era inaceitável, mas, ao mesmo tempo, eles estavam paralisados pelo medo. Nenhum soldado tinha coragem de enfrentar o gigante, nem mesmo o rei Saul. A reação dos israelitas. O medo e o desânimo se espalharam pelo acampamento de Israel. A cada dia que Golias surgia e lançava seu desafio, os soldados se afastavam, temerosos e incapazes de responder. Eles olhavam para Saul,
esperando que ele tomasse a iniciativa, mas o rei estava igualmente aterrorizado. Saul sabia que, humanamente falando, ninguém em seu exército tinha a mínima chance contra Golias. O gigante parecia invencível, uma força imparável que nenhuma arma israelita poderia derrotar. Golias não apenas intimidava fisicamente, mas também usava suas palavras como armas. Ele insultava os homens de Israel e ria deles, provocando-os e chamando-os de covardes. Por 40 dias, esse ciclo de medo e provocação se repetiu, e o moral do exército de Israel estava no seu ponto mais baixo. O povo se perguntava se Deus os havia abandonado, e muitos temiam que aquele seria o fim da nação de Israel. Mas, enquanto o gigante zombava e o exército tremia, um jovem pastor chamado Davi estava prestes a entrar em cena, trazendo consigo uma fé inabalável que mudaria o curso da história. O contexto histórico e espiritual. Para entendermos melhor a profundidade dessa história, é importante saber que, naquela época, as batalhas entre nações eram vistas como batalhas entre seus deuses. Os filisteus acreditavam que, ao derrotar Israel, eles estariam provando a superioridade de seus deuses sobre o Deus de Israel. Assim, o desafio de Golias não era apenas um desafio físico, ele também era um ataque direto à soberania de Deus. O rei Saul, que antes era conhecido por sua coragem e liderança, agora se encontrava em uma posição de fraqueza e dúvida. Ele sabia que, segundo a tradição, o campeão de Israel deveria enfrentá-lo, mas ele próprio não tinha coragem de lutar. A fé de Saul havia se enfraquecido, e ele dependia mais de sua força humana do que da ajuda divina. Enquanto isso, na pequena cidade de Belém, Davi, o filho mais novo de Jessé, estava ocupado cuidando das ovelhas. Ele era um jovem pastor, mas não era um pastor comum. Davi tinha um relacionamento íntimo com Deus, e muitas vezes passava suas noites cantando e tocando harpa, louvando ao Senhor sob o céu estrelado. Ele já havia experimentado a proteção divina ao lutar contra leões e ursos que atacavam seu rebanho. Davi sabia, sem sombra de dúvida, que Deus estava com ele. A importância do desafio. O desafio de Golias não era apenas uma ameaça física, era um teste de fé. O povo de Israel estava sendo desafiado a confiar em Deus, mesmo quando a situação parecia impossível. Para os soldados e para o próprio Saul, o gigante representava o maior medo e a derrota iminente. Mas, para Davi, Golias era uma oportunidade de demonstrar o poder do Deus de Israel. A cada dia que Golias zombava do exército, a tensão aumentava. Os israelitas sabiam que, eventualmente, teriam que responder ao desafio, mas ninguém parecia ter coragem. Eles olhavam para Golias e viam apenas um obstáculo intransponível. A dúvida e o medo tomaram conta de seus corações, obscurecendo sua visão do poder e da promessa de Deus. No entanto, a entrada de Davi na história marcaria um ponto de virada. A coragem de um jovem pastor, armado apenas com sua fé e uma funda, mudaria o destino de uma nação e demonstraria ao mundo inteiro que o verdadeiro poder não está em armas ou gigantes, mas no Deus vivo que governa todas as coisas. O medo e a dúvida do exército de Israel. A cena que se desenrolava no vale de Elá era desoladora. Por 40 dias seguidos, Golias se posicionava diante do exército de Israel e lançava seu desafio, gritando com uma voz que parecia estremecer o vale. A cada dia, as palavras do gigante eram como espadas afiadas, cortando a confiança dos soldados israelitas. A vergonha e o medo tomaram conta do acampamento, e os guerreiros, que antes haviam lutado bravamente contra outros inimigos, agora estavam paralisados. A dúvida se espalhou como uma nuvem densa, obscurecendo a fé do povo e de seu rei. Saul, que tinha sido ungido como o primeiro rei de Israel, era um homem de grande estatura e aparência imponente, mas naquele momento sua coragem o havia abandonado. Ele havia sido escolhido por Deus para liderar o povo em batalha, mas sua fé agora estava em declínio. Quando olhava para Golias, Saul não via uma oportunidade de confiar em Deus, mas sim um adversário que parecia impossível de vencer. A própria confiança de Saul estava abalada, e isso se refletia em seus homens, que esperavam uma liderança corajosa e uma resposta ao desafio do gigante. O impacto psicológico desse desafio foi devastador. Os soldados murmuravam entre si, perguntando se haveria alguém capaz de enfrentar o gigante filisteu. Eles lembravam-se das vitórias passadas,
de como Deus havia ajudado o povo de Israel a derrotar seus inimigos, mas agora tudo parecia diferente. A presença de Golias e sua contínua zombaria faziam parecer que Deus estava distante, e muitos temiam que o Senhor os tivesse abandonado. O cenário era de total desespero, e o ânimo estava no seu ponto mais baixo. O surgimento de Davi, o jovem pastor de Belém. É nesse contexto de medo e incerteza que somos apresentados a Davi, o filho mais novo de Jessé, um homem respeitado e temente a Deus, de Belém. Davi era o caçula de 8 irmãos, e enquanto os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam com Saul no campo de batalha, ele permanecia em casa, cuidando das ovelhas de seu pai. Davi não tinha a aparência de um guerreiro. Ele não era musculoso como os soldados israelitas, nem tinha o treinamento militar de seus irmãos. Ele era um jovem pastor, de cabelos ruivos e semblante agradável, mas seu coração estava cheio de coragem e fé. Davi não era um estranho para os desafios. Como pastor, ele havia enfrentado perigos mortais enquanto protegia seu rebanho. Ele já havia lutado contra leões e ursos, e sempre testemunhou o livramento de Deus nesses momentos. Essas experiências fortaleceram sua fé e confiança no Senhor. Davi sabia que, se Deus o ajudou a enfrentar animais selvagens, certamente ele o ajudaria em qualquer outra situação. Para Davi, o Deus de Israel não era apenas uma ideia ou uma tradição. Ele era real e presente em sua vida. Certo dia, seu pai, Jessé, o chamou e disse: "Leve esta refeição para seus irmãos e veja como eles estão. Traga-me notícias do campo de batalha." Jessé estava preocupado com seus 3 filhos mais velhos, que estavam servindo no exército de Israel sob o comando do rei Saul. Davi, obediente como sempre, deixou suas ovelhas sob os cuidados de outro pastor e partiu cedo na manhã seguinte em direção ao acampamento israelita. Quando Davi chegou ao campo, a cena que ele encontrou era caótica. O exército de Israel estava reunido, e havia murmúrios e expressões de preocupação por todos os lados. Davi viu seus irmãos entre os soldados e rapidamente entregou a comida, mas enquanto conversava com eles, ouviu um som que o fez parar. Era a voz estrondosa de Golias, o gigante filisteu, que havia saído mais uma vez para lançar seu desafio diário. Por 40 dias, Golias insultava o povo de Israel e desafiava alguém para enfrentá-lo, mas ninguém havia aceitado o duelo. O desafio de Golias e a indignação de Davi. Davi observou atentamente enquanto o gigante se aproximava. Golias era imponente, vestido com sua armadura de bronze, segurando sua lança enorme e pesada. Ele gritava insultos contra Israel e zombava do Deus de Davi. "Escolha um homem para lutar comigo", desafiava o gigante, e as palavras de desprezo ecoavam pelo vale, deixando os soldados israelitas aterrorizados. O medo era evidente nos rostos dos homens, incluindo seus irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samá. Davi não conseguiu conter sua indignação. Ele virou-se para os soldados ao seu redor e perguntou: "Quem é este incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo?" Para Davi, a questão não era apenas uma batalha física, mas um ataque direto contra o Deus de Israel. Ele não conseguia entender como um homem poderia ousar blasfemar contra o Senhor e como ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Os soldados, temerosos, apenas comentavam entre si sobre a recompensa que o rei Saul havia prometido: riquezas, a mão de sua filha em casamento e isenção de impostos para a família daquele que derrotasse Golias. As palavras ousadas de Davi começaram a chamar a atenção, e logo chegaram aos ouvidos do rei Saul, que mandou chamá-lo. Quando Davi entrou na tenda de Saul, ele não se parecia em nada com o guerreiro que o rei esperava. Ele era jovem, de aparência saudável, mas sem o porte de um soldado. Mesmo assim, havia algo em seus olhos, uma chama de confiança e fé que Saul não via em nenhum outro homem naquele campo de batalha. A conversa com Saul. Saul olhou para Davi e tentou esconder sua surpresa. Ele sabia que Davi era apenas um pastor, e a proposta dele parecia absurda. Com um tom preocupado, o rei disse: "Você não pode lutar contra esse filisteu. Você é apenas um jovem, e ele é um guerreiro desde a juventude." Saul estava descrente, não por falta de coragem, mas porque não via como um rapaz tão jovem poderia enfrentar um gigante experiente e armado. Davi, porém, não recuou diante da resposta do rei. Ele contou a Saul suas experiências como pastor e as batalhas que havia travado contra leões e ursos.
Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, disse Davi. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu perseguia, atacava-o e arrancava o cordeiro de sua boca. Se o animal se voltava contra mim, eu o agarrava pela juba e o matava. Davi falava com firmeza, e suas palavras revelavam a confiança que ele tinha em Deus. Para ele, os desafios que enfrentará no campo como pastor haviam sido um treinamento divino para algo maior. Davi então declarou com convicção: O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos deste filisteu. Ele não estava apenas contando uma história de bravura. Estava afirmando sua fé inabalável no poder de Deus para salvá-lo. Davi sabia que a batalha não seria vencida pela força física, mas pela intervenção do Senhor dos Exércitos. O rei Saul estava visivelmente relutante. Ele não conseguia entender como um jovem pastor poderia vencer um guerreiro experiente como Golias. Contudo, diante da firmeza de Davi e sem outras opções, Saul permitiu que ele enfrentasse o gigante. O rei, preocupado, tentou ajudar de alguma forma e ofereceu sua própria armadura a Davi. A armadura de Saul era pesada, feita de bronze, e incluía um elmo, uma couraça e uma espada. Davi vestiu a armadura e tentou andar, mas logo percebeu que aquilo não iria funcionar. Ele não tinha prática com aquele tipo de equipamento e sentia-se travado, incapaz de se mover com agilidade. Não posso lutar com isso, disse Davi a Saul. Não estou acostumado. E, então, ele retirou a armadura. Para qualquer um que observasse, a cena parecia absurda. Um jovem franzino, rejeitando a proteção de um rei e indo enfrentar um gigante com nada além de sua fé e habilidade simples. Mas Davi não se importava com as aparências. Ele sabia que sua força vinha do Senhor, e não da armadura de um homem. Davi pegou o que conhecia bem, seu cajado, que era um pedaço de madeira usado para guiar e proteger suas ovelhas, e sua funda, uma arma que ele havia usado inúmeras vezes para afastar predadores. Ele se dirigiu ao riacho próximo e escolheu cuidadosamente 5 pedras lisas. Cada pedra cabia perfeitamente em sua mão, e ele as colocou em sua bolsa de pastor. Davi sabia que não precisaria de uma espada. O Deus de Israel estaria lutando ao seu lado. O encontro com Golias. Com suas simples armas em mãos, Davi começou a caminhar em direção ao campo de batalha. Os soldados israelitas observavam, incrédulos e tensos. Ninguém conseguia entender como aquele jovem pastor ousava enfrentar o gigante que eles próprios temiam. Do outro lado, o exército dos filisteus também estava confuso, sem acreditar que Israel havia enviado um garoto para lutar contra seu campeão. Golias viu Davi se aproximando e começou a rir. Sua risada ecoou pelo vale, acompanhada de zombarias e insultos. Sou eu algum cão para que você venha a mim com paus? Zombou Golias, referindo-se ao cajado de Davi. O gigante estava indignado e insultado, sentindo-se desrespeitado por Israel ao ser confrontado por um jovem desarmado. Mas Davi não se deixou abalar. Ele parou diante do gigante e respondeu com firmeza e coragem: Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem desafiado. As palavras de Davi não eram apenas uma resposta a Golias. Eram uma declaração de fé, uma proclamação de que Deus era soberano e que nenhum homem, por maior e mais forte que fosse, poderia desafiar o poder do Senhor. Davi continuou: Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu o derrubarei e cortarei sua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E todos os que estão aqui saberão que o Senhor não salva com espada nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e ele vos entregará em nossas mãos. Essas palavras, ditas com tamanha confiança, não vinham de um jovem presunçoso, mas de alguém que tinha plena fé no Deus Todo-Poderoso. O início da batalha. A expressão de Golias mudou. Ele já não estava mais rindo. Agora, estava furioso. Como ousava aquele garoto falar com tanta audácia? Golias avançou para atacar Davi, levantando sua lança gigantesca, enquanto seus passos faziam o chão tremer. Os soldados dos dois lados observavam em suspense, como se o tempo tivesse parado. A tensão no ar era palpável. Davi, no entanto, não hesitou. Ele correu em direção ao gigante,
pegando uma das pedras lisas de sua bolsa e colocando-a na funda. Em um movimento rápido e preciso, ele girou a funda acima de sua cabeça. A prática de anos como pastor estava prestes a dar frutos de maneira surpreendente. Ele lançou a pedra com toda a força, mirando na testa de Golias, o único ponto vulnerável do gigante. A pedra voou pelo ar e atingiu Golias diretamente na testa. O impacto foi tão forte que a pedra se cravou em sua testa, e o gigante cambaleou, perdendo o equilíbrio. O tempo parecia desacelerar enquanto todos assistiam em silêncio, atônitos. Golias caiu com um estrondo, seu corpo batendo no chão como uma árvore sendo derrubada. A vitória de Deus. O exército israelita irrompeu em gritos de vitória. Davi correu até Golias, pegou a espada do gigante, como havia prometido, cortou sua cabeça. Ele levantou a cabeça de Golias, mostrando a todos que o campeão dos filisteus estava morto. Os soldados filisteus, ao verem seu guerreiro mais poderoso derrotado por um jovem pastor, entraram em pânico e começaram a fugir. O exército de Israel, agora revigorado pela coragem de Davi e pela intervenção divina, perseguiu os filisteus, derrotando-os e celebrando a vitória. Essa batalha não foi apenas uma vitória para Israel. Foi uma demonstração clara de que Deus não precisa de armas poderosas para vencer. Ele escolheu um simples pastor para derrotar um gigante, mostrando que a fé e a obediência a Deus são mais fortes do que qualquer espada ou lança. Davi se tornou um herói, mas ele sabia que a verdadeira glória pertencia ao Senhor, que havia lutado por Israel e mostrado seu poder de forma incontestável. A coragem de Davi e sua fé inabalável se tornaram um exemplo para todas as gerações seguintes. Deus usa quem está disposto a confiar plenamente nele, independentemente das circunstâncias. Assim, a história de Davi e Golias nos ensina que, quando depositamos nossa confiança no Senhor, nenhum gigante é grande demais para ser derrubado. As lições de fé e coragem. A história de Davi e Golias não é apenas um relato de um confronto físico, mas uma lição profunda sobre a fé inabalável em Deus e a coragem que vem dessa confiança. Davi, um simples pastor, nos ensina que a verdadeira força não está nas armas de combate ou nas armaduras pesadas, mas na dependência total de Deus. Ele não olhou para o tamanho do gigante diante de si, mas para a grandeza do Deus a quem ele servia. Quando Davi viu o gigante Golias desafiando o exército de Israel, ele não se intimidou. Ele viu aquele desafio como uma afronta ao próprio Deus. A maioria dos soldados de Israel, incluindo o rei Saul, estava cheia de medo. Golias era um guerreiro experiente, forte e imponente, e parecia impossível para qualquer um derrotá-lo. Mas Davi, com sua fé firme, sabia que não era o tamanho do inimigo que importava, mas sim o tamanho do Deus que estava com ele. Essa confiança que Davi tinha em Deus não vinha de uma fé superficial ou momentânea. Ele já havia experimentado a fidelidade de Deus em sua vida. Quando cuidava das ovelhas de seu pai, Davi enfrentou leões e ursos para proteger o rebanho, e em cada uma dessas situações, Deus lhe deu a vitória. Ele sabia que o mesmo Deus que livrara dessas feras o livraria do gigante Golias. Essa experiência com Deus, essa confiança em suas promessas, foi o que deu a Davi a coragem para enfrentar um inimigo aparentemente invencível. Na vida cotidiana, todos nós enfrentamos gigantes. Esses gigantes podem ser problemas que parecem impossíveis de resolver. Uma doença grave, uma situação financeira desesperadora, uma crise familiar ou até mesmo desafios pessoais que nos fazem duvidar de nossas forças. Como os israelitas, muitas vezes nos sentimos impotentes diante desses problemas, e o medo pode tomar conta de nossos corações. Mas, assim como Davi, podemos encontrar coragem ao focarmos em Deus e não nas dificuldades. Davi nos ensina que, quando olhamos para Deus, as nossas lutas se tornam pequenas diante da sua grandeza. Ele era apenas um jovem, com poucos recursos, mas sabia que não lutava sozinho. Ele sabia que Deus estava ao seu lado e que Deus era maior do que qualquer problema que ele pudesse enfrentar. Por isso, ele não vacilou, nem se deixou paralisar pelo medo. Ele foi ao encontro de Golias com coragem, não porque ele fosse forte, mas porque Deus era com ele. A Bíblia nos ensina que a fé verdadeira é aquela que não se baseia em circunstâncias visíveis, mas na confiança no poder de Deus. A fé de Davi não foi na sua própria habilidade, mas no poder de Deus para agir.
Ele declarou com convicção que a batalha não era dele, mas do Senhor, e que Deus usaria aquele momento para revelar sua glória. Davi sabia que Deus não precisa de armas humanas para vencer. Ele usa o que é pequeno aos olhos do mundo para mostrar sua grandeza e poder. Esse princípio é válido para nós hoje. Quando enfrentamos nossas batalhas, devemos lembrar que Deus está ao nosso lado e que a nossa confiança deve estar nele, e não nas nossas próprias forças. Deus não escolheu os soldados mais fortes ou as armas mais poderosas para derrotar Golias, mas escolheu um jovem humilde, que confiava completamente em sua proteção. Deus não olha para os nossos recursos humanos, Ele olha para o nosso coração e para a nossa disposição em confiar nele. Assim como Davi, podemos olhar para nossas dificuldades e declarar que o Senhor é maior do que qualquer problema. Não importa o tamanho do gigante, a nossa fé em Deus é o que nos dará a força necessária para superá-lo. Davi não teve medo, porque ele sabia que o Deus que havia lutado por ele antes continuaria a lutar ao seu lado. Ele é o mesmo Deus que nos dá força em nossos momentos de fraqueza e coragem em tempos de medo. Em nossa jornada, precisamos aprender a confiar em Deus como Davi fez. Precisamos cultivar uma fé que não vacila, mesmo quando enfrentamos adversidades que parecem maiores do que nós. O mesmo Deus que deu a vitória a Davi sobre Golias é o Deus que nos chama a confiar em seu poder, não importa o que estejamos enfrentando. Deus é fiel, e Ele nos dá a coragem necessária para enfrentarmos os gigantes da vida com confiança e esperança em sua vitória. Essa história também nos ensina que não precisamos lutar sozinhos. Quando enfrentamos nossos próprios gigantes, não estamos sozinhos na batalha. Deus está conosco, lutando por nós, e Ele nos dá a vitória. O que parece impossível aos nossos olhos é possível para Deus. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, como nos ensina a palavra, Efésios capítulo 3, versículo 20. Portanto, como Davi, podemos avançar com coragem, confiando que, em Cristo, temos a vitória garantida. E aí, o que você achou dessa história? Deixe nos comentários qual foi a parte mais impactante para você. Se esta mensagem te tocou de alguma forma, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. E lembre-se, não importa o tamanho do gigante que você enfrenta, Deus é maior.